De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 2h23. Deixa eu mandar um abraço e um beijo na alma para o meu querido amigo Cláudio Melo, que está na Califórnia aproveitando, né, um pouco da vida a trabalho, né, e também da vida, porque é assim que tem que ser. Um beijo na alma para você, meu querido amigo Cláudio Melo. Bom, agora nós vamos falar de um assunto que é super importante, bem bacana, que são lentes de contato dental. Pois é, você já pensou em ter uma lente de contato dental? Será que para você vai ficar legal? O que você precisa fazer? Será que cabe no seu bolso? Para falar desse assunto, nós vamos conversar com o dentista Bruno Cassaia Guzmão. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, tudo bem? Muito prazer. Prazer é meu, seja bem-vindo ao nosso programa, Bruno. Bruno, o que são as lentes de contato dental? Bom, hoje em dia está muito na moda, muito em alta, né? Contato dental. E existem dois tipos. As mais conhecidas aí são as lentes de contato em porcelana. São lentes que a gente precisa de um pouco de desgaste dental, diferentemente das lentes em resina, que hoje é o que mais a gente consegue ouvir falar aí nas redes sociais e que os artistas estão fazendo. Que são lentes que, em alguns casos, a gente não precisa de desgaste dental, tá? Então, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Perfeito, perfeito. Bacana. Então, são esses dois tipos que existem hoje em dia, tá? As lentes em porcelana, ela tem uma durabilidade maior, ela não pigmenta, então com o tempo ela vai manter bem a cor, diferentemente das lentes em resina, que já tem uma pigmentação maior, porém, são lentes que a gente consegue fazer sem desgastar os dentes e assim preservando a estrutura dentária do paciente. Então a gente consegue bons resultados, as resinas evoluíram muito hoje, então o brilho, translucidez, o aspecto final fica muito natural. Antes a gente já não conseguiria isso com resina composta, então por isso que antigamente se fazia mais em porcelana, porém hoje com essa evolução dos materiais aí a gente consegue ótimos resultados com resina, então é o que os pacientes me procuram muito mais hoje em dia para fazer, que são as lentes em resina. Doutor Bruno, existe uma diferença financeira também nessa questão, porque as de porcelana têm um custo mais oneroso, já as de resina não, elas são mais acessíveis, né? Exatamente, é uma conta muito que não adianta, né? Para todo mundo a questão financeira é um empecilho em alguns casos. Então as resinas compostas elas têm um valor inferior. Ah, mas por que esse valor é tão inferior? Porque a resina composta, o cirurgião dentista confecciona direto na boca, no próprio consultório. Ela não é necessário um trabalho de terceiros que, por exemplo, é o protético no caso das porcelanas, que são peças que são feitas por protéticos, profissionais especializados na parte laboratorial, que vão confeccionar as peças para então o cirurgião dentista instalar em boca. Então, esse trabalho de terceiro é o que acaba encarecendo muito o serviço, diferente das resinas compostas. Corre o risco da pessoa estar comendo algum alimento e quebrar? Isso é uma dúvida muito recorrente, tá? O que eu sempre oriento os pacientes. A gente tem que tomar alguns cuidados, até mesmo com os dentes naturais. Às vezes a gente vai comer alguma coisa, o que hoje em dia eu vejo muito que vem no consultório de fratura dental por conta de uma pipoca, um milho que não estourou. Então, assim, corre, não vou falar que nunca quebrou, nunca aconteceu de quebrar. Corre o risco de fratura, porém, quando bem realizado, feito da maneira correta, são procedimentos que o paciente vai conseguir comer de tudo, vai fazer tudo normal no seu cotidiano, sem empecilho nenhum, tá bom? Bruno, o senhor usa... O senhor, eu estou falando por educação, porque eu sei que você é mais jovem até que eu. Bom, você usa alguma faceta, porque a sua boca está com um sorriso bonito. Eu não utilizo, tá? Eu, graças a Deus, assim, eu
sempre minha família é de dentista, então sempre a gente teve um cuidado muito grande com os dentes. Eu não utilizo. Porém, eu esse ano eu tenho um projeto de realizar aí, mas ainda um pouquinho mais para frente. Doutor Bruno, uma outra coisa que me chama a atenção é que assim, eu trabalho com todo dia entrevistas, né? Circulo por vários lugares. Tem algumas bocas que eu olho, parece que eu estou vendo uma pessoa com uma dentadura de filme de terror, porque é muito branco, gritante, fica muito artificial. Isso é por conta do paciente ou é por conta do dentista? Porque tem umas coisas assim que são gritantes. Muito legal essa questão que você levantou, porque assim, tem muitos pacientes, eu procuro sempre buscar a naturalidade, sabe? Eu gosto de um sorriso natural, uma coisa que a pessoa faça e quem olhe fala, nossa, que sorriso bonito, que legal, você fez um clareamento, alguma coisa. Não que a pessoa olhe e fale, nossa, você fez aonde essas facetas ou essas lentes de contato? Então, só que muitos pacientes vêm pedindo dentes bem brancos. Então, alguns casos, lógico, são pacientes que querem mesmo um sorriso bem branco, com os dentes bem claros. Porém, vai muito do cirurgião dentista também, tá? Mesmo com a gente trabalhando com uma resina bem clara ou uma porcelana bem branca, a gente consegue dar um aspecto mais natural, trabalhando bem com a textura do dente, com translucidez. Então, claro que tem alguns casos que vai do cirurgião dentista também, mas o paciente tem a escolha também, sabe? Tem alguns que, a maioria me procura já procurando naturalidade, porque vê fotos no Instagram, as fotos que eu publico, então a maioria dos meus pacientes já procuram mais naturalidade, mas tem muitos pacientes que querem dentes brancos sim, que querem que sorria e veja que é faceta, que é lente de contato. Doutor, outra coisa, eu tenho um amigo que ele colocou já faz um ano. Aí outro dia eu vi, eu fiquei impressionado, porque os dentes estão mais brancos se bobear que as nuvens do céu, que estão carregadas hoje, vai cair chuva mais tarde. Mas em volta dos dentes já está amarelado. Ou seja, isso é relaxo da parte dele, né? Ou é que realmente com o passar do tempo isso vai acontecer e tem que ter um trabalho em consultório? Legal. Ó, nos casos da porcelana, isso é mais difícil de acontecer. Por quê? A porcelana ela é um material que não pigmenta. Ela é blindada ali. Eu sempre dou o exemplo de um porcelanato ali do chão. Você derruba um vinho, você vai passar um pano, limpa na hora, não pigmenta. Diferente de algum material poroso, que aquilo pigmenta. Então, nas porcelanas, isso é mais difícil de acontecer. Mesmo se o paciente tiver uma má higienização, não cuide muito bem. Lógico que o cirurgião dentista tem que orientar quanto à higienização, quanto à importância de uma escovação de fio dental, tá? Nos casos da resina, a resina ela é um material mais passível de pigmentação. Então, isso pode ocorrer de ficar mais amarelado perto da gengiva ou entre os dentes. Só que o paciente precisa ter uma boa higienização e a cada 6 meses, no máximo, está indo até a clínica para fazer uma limpeza, fazer um polimento, para manter o brilho da resina e evitar essas pigmentações que acontecem aí nessas regiões, que geralmente é onde junta mais ali um biofilme ou é um lugar mais difícil de higienização, tá? Então, eu sempre oriento que a cada 6 meses, no máximo, o paciente tem que estar indo até a clínica para a gente poder fazer a parte de polimento e brilho das resinas aí. Doutor, a ida ao consultório odontológico deveria ser no nosso país prioridade pelo menos uma vez ao ano, mas infelizmente isso não acontece. Quando a pessoa ela termina fazendo uso das lentes de contato dental, sejam de resina ou de porcelana, ela obrigatoriamente vai ter que fazer essa ida ao consultório odontológico pelo menos uma vez por ano para a vida toda? Sim, tá. No caso, não só as pessoas que fazem uso de lentes de contato, tanto de resina quanto de porcelana. Como você aí mesmo salientou, todos os pacientes, todas as pessoas devem ir visitar o seu dentista pelo menos uma vez ao ano, tá? Os dentes não é só questão de estética, é saúde. Então, isso é muito importante, a gente estar cuidando. Do mesmo jeito que a gente vai no médico, faz um exame de rotina, o dentista também deve ser uma prioridade, porque hoje em dia todos têm mais acesso.
Então a gente vê muitas doenças que vêm da boca. Então a saúde bucal é tão importante quanto qualquer outro tipo de atividade física ou uma ida de rotina ao médico. Então é super importante estar visitando o cirurgião dentista, mesmo que não tenha realizado nenhum desses procedimentos estéticos. Até porque a saúde começa pela boca, né? 0 operadora Exatamente. 11 98384 1466. Meu diretor está dizendo que tem perguntas dos nossos telespectadores. Vamos com... Antes das perguntas, tem imagens, é isso? Tem imagens? Vamos então com as imagens para ilustrar. Olha só. Pode comentar, doutor. Tá, esse caso aí ele foi realizado em porcelana, tá? Então a gente pode ver esses espaços que nos dentes do paciente, ele já tinha, são diastemas, tá? E esse caso ele já está preparado para fazer as facetas de porcelana. Então, um medo que muitos pacientes têm, que me procuram por conta de resina, doutor, eu vejo muitos famosos aí que ficam com os dentes parecendo dentes de tubarão. Hoje em dia não existe mais isso, tá? São preparos mínimos, a gente tenta preservar a maior possível a estrutura dentária e mesmo assim a gente consegue resultados muito bons com porcelana. Então não precisa mais de um desgaste, deixar o dente cônico igual tinha antigamente. Doutor Bruno Cassaia, mas essa boca está linda, viu? É um trabalho que o doutor realizou, está impecável, está super natural mesmo. Obrigado. Esse eu de verdade passaria pelo meu crivo que é crítico. Obrigado. Esse daí é um outro caso bem parecido também. E ó, você me falou de dentes claros. Essa tonalidade desse dente é um tom claro, porém a gente trabalhou muito com textura, com uma porcelana bem delgada, bem fina, para a gente conseguir um resultado natural e ainda assim satisfazendo o paciente, né? Que ele queria um dente mais claro. Esse trabalho já foi realizado em resina composta, também um dente mais claro, tá? Essa paciente é jovem, então, no caso dela, eu falei, eu não quero desgastar nada seu dente. Porém, ela se incomodava muito com a cor do dente dela e o manchamento que ela tinha no dente da frente. Então, aí ela optou por fazer as resinas, porém, uma paciente bem jovem, então ela falou, eu quero dente bem branquinho. Então, esse caso foi feito em resina composta também. Uma pessoa que tem, olha esse... Pode falar, Esse doutor. caso é um caso da minha noiva, de ortodontista. Ela colocou o aparelho na paciente. É uma paciente bem humilde, então ela utilizou o aparelho por 3 anos. No caso dela, os dentes da frente dela, os dentes centrais, eles têm uma diferença de tamanho muito grande para os outros dentes dela. Então, nesse caso, eu tive que mexer na gengiva, fiz uma gengivoplastia, para então depois eu fazer resina composta em todos os dentes, para a gente conseguir um tamanho adequado, iguais os outros dentes dela, que esses 4 dentes dela da frente eram menores. Então aí eu tive que mexer na gengiva. E foi um caso realizado em resina composta também. Então eu não precisei de desgaste no dente dela nenhum. E o que você tinha me dito antes também, né, da questão financeira, como é uma paciente que ela não tinha condições de fazer porcelana, foi optado pela resina. Esse outro caso também é um caso de um paciente bem jovem, porém os dentes dele também eram bem pequenos e incomodava muito, ele falava que o sorriso dele era infantil. Jovem, ele tem em torno de uns 20 anos mais ou menos. E aí foi optado por fazer resina composta também. O caso dele eu só fiz resina composta nos 4 dentes da frente, tá? Então, alguns pacientes perguntam, eu preciso fazer todos os dentes? Não, você não precisa fazer todos os dentes. A gente consegue bons resultados mesmo fazendo 2 ou 4 dentes, tá? Perfeito. Doutor, antes da gente ir para as perguntas dos telespectadores, pessoas que perderam um dente ao longo de uma vida e colocaram ali uma prótese, né, fizeram ali a obturação e tudo mais, elas também podem fazer uso das facetas? Nesses casos, eu já não indico a gente fazer resina ou facetas de porcelana em cima das próteses, tá? O que a gente pode trabalhar são com próteses já feitas já numa tonalidade ou num formato de dente já adequado para o paciente. Aí a gente faz ou a troca da prótese, faz uma prótese nova, mas aí já adequando o sorriso de acordo com o paciente mesmo. Um exemplo que a paciente
colocou 4, né, o paciente colocou 4 facetas. É um corpo estranho. No início e depois a pessoa se adapta. Como que funciona a adaptação? Muito legal essa questão. Eu sempre falo para os pacientes, ó, a primeira semana, principalmente, vai sentir diferença. A gente se acostuma, né? Então, a pessoa convive a vida inteira com um formato de dente, com um tamanho de dente. Então, no início, é uma adaptação realmente. Tanto para, às vezes, até para falar, os pacientes sentem um pouquinho de desconforto. Porém, em questão de uma semana, já muitos pacientes fazem no dia falam, nossa, eu estou me sentindo muito diferente. No 2, 3 dias depois já me manda mensagem falando, Bruno, tá maravilhoso, me acostumei, ficou super bacana. Então, isso realmente é uma adaptação, é uma coisa nova, né? Vamos então para as perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Essas lentes danificam os dentes? Quem pergunta é Maria Guimarães de Assis, São Paulo. Legal, Maria. Essa pergunta muitos pacientes fazem, tá? Como eu havia falado, as resinas, a gente não precisa de desgaste em alguns casos, tá? Vamos supor, um caso que tem algum dente torto ou algum dente um pouco mais escurecido que os outros, nesses dentes específicos, a gente, mesmo fazendo em resina, a gente precisa de um certo desgaste ali na camada vestibular do dente para conseguir alinhar ou tentar obliterar aquela cor mais escura daquele dente, tá bom? Esses desgastes são desgastes seletivos. A gente não vai causar uma injúria no seu dente a ponto de danificar o dente, tá? São desgastes superficiais na camada de esmalte. Então, o paciente que fez uma lente de contato, fez uma faceta de resina, ela não vai ter o dente danificado. E lógico que isso é super importante, a questão do profissional, procurar um profissional adequado para fazer, que tenha experiência, que seja especialista nessa área, para que a gente faça um serviço bem feito, tá bom? Então, não necessariamente vai danificar o dente. Eu sempre quero, o cirurgião dentista sempre quer melhorar para o paciente e não causar um malefício ali na boca dos pacientes, tá bom? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Oi, tem restrição de idade? Qualquer pessoa pode usar as lentes de contato dental? Quem pergunta é a Cláudia Figueiredo, de Londrina, Paraná. Cláudia, não tem restrição de idade, tá? Desde mais jovem até mais velho, a gente, se for bem indicado, pode realizar o procedimento. Há um tempo atrás, eu fiz esse procedimento em resina composta em uma criança. Por quê? Ela nasceu com uma melogênese imperfeita. O que seria isso? Na formação dos dentes dela, o esmalte, que é aquela parte mais superficial do dente, não teve uma formação perfeita. Então, ficou muito amarelo o dente com má formação. Então, eu acabei fazendo facetas em resina composta nessa criança de 8 anos e mudou a vida da criança. Ela não sorria, a mãe dela falava que não sorria, que tinha vergonha de ir para a escola. Então, é um procedimento que a gente pode realizar em qualquer pessoa, de qualquer idade, só que tem que ter a indicação correta. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Tem algum alimento que eu não posso comer se colocar a lente? Quem pergunta é Valdir Costa, de Vitória, Espírito Santo. Valdir, eu sempre oriento assim, você pode comer qualquer alimento. Lógico que tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, um torresmo lá que está muito duro. Até quem tem um dente natural eu oriento não comer, porque corre o risco de fratura. As lentes, elas são tão resistentes quanto os dentes. Porém, até os dentes naturais, às vezes acontece de fraturar por comer algum alimento que está excessivamente duro. A nossa musculatura da maxila, da mandíbula, é uma musculatura muito forte. Então, a gente não tem noção se o alimento está muito duro, a gente consegue quebrar ele com a mastigação. Porém, às vezes o alimento é um pouquinho mais duro que o dente, então acaba quebrando o dente ou fraturando uma lente ou uma resina. Então, vai poder comer de tudo, lógico que tomando alguns cuidados com alimentos excessivamente duros aí, né? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Quanto tempo
duram essas lentes de contato? Quem pergunta é a Hilda Macedo, de Brasília, Distrito Federal. Perdão. Dona Hilda, as lentes de contato em porcelana, a gente tem uma média de durabilidade em torno de 20 anos, tá? Não que chegará a 20 anos, vou ter que trocar tudo. Não, a gente dá uma média. Isso pode variar tanto para mais quanto para menos. Porém, a gente, nesse período, precisa de uma boa reavaliação, pedidos de exame de imagem para ver se está tudo ok, se não tem nenhum tipo de infiltração, para que a gente possa ver se está tudo correto. Quando o serviço é bem feito, essa durabilidade aí com certeza é maior, tá? Resina composta já tem uma durabilidade bem menor, tá bom? Em torno de 5, 6 anos em média, tá? Mas é a mesma coisa, não que chegará esse tempo, preciso trocar todas. Não, vai precisar de alguns ajustes, alguns detalhes ali, para ver se está tudo ok. O que precisa? É ter uma boa reavaliação, para ver se não tem nenhum tipo de infiltração, ou algum tipo de cárie que possa estar dado, não na lente, tá? Porque elas não tem como dar cárie, mas pelo dente, na parte atrás do dente. Então, essa reavaliação é sempre bom estar fazendo aí após esse período. Mas, em média, resina composta em torno de 6 anos e porcelana em torno de 20 anos, em média. Doutor, caso a pessoa, exemplo de, por exemplo, a estética, né, que as pessoas fazem uso de toxina botulínica e tudo mais, tem algumas que se arrependem e depois elas fazem o processo reverso. Pode acontecer também da pessoa colocar as lentes, não gostar, ela consegue tirar mesmo tendo os mesmos dentes, alguns sendo desgastados, para a colocação dessas lentes? Boa pergunta. Porcelana, eu sempre falo que é um material, é um trabalho irreversível, porque vai ter um preparo vestibular ali no dente, tá? Então, a pessoa não vai voltar com o seu dente 100% igual antigamente. Tem sim como a gente remover, tanto em porcelana quanto em resina composta, e aí depois a gente faz restaurações para manter a estética originais dos dentes. Tá? A resina composta é mais fácil a remoção, porque na grande maioria não precisa de desgaste, a gente consegue remover com algumas brocas sem danificar o esmalte do dente, tá bom? Porém, já as porcelanas é um procedimento mais complicado, vendo que todos os casos a gente precisa de um certo desgaste aí. Mas, graças a Deus, no meu caso, nunca aconteceu de algum paciente que quero remover, não gostei. A gente toma todos os cuidados, são feitos antes de todos os tratamentos, de todos os procedimentos, a gente faz provas, faz os mock-ups, que são provas dos planejamentos. Então, a gente faz todas essas provas antes do procedimento, para o paciente não ter nenhuma surpresa, porque às vezes realmente a pessoa vê na boca de algum artista ou vê na televisão, fala, nossa, acho que vai ficar legal, mas é diferente quando a gente vê na gente, né? Então esses planejamentos eu sempre faço para que não haja nenhum tipo de problema posterior ao tratamento. Quero agradecer demais a presença do Dr. Bruno Kasaya. É japonês? É japonês. Que bacana. Bruno Kasaya Guzmão, que é dentista. Você pode seguir ele nas redes sociais através do Bruno Kasaya, com 2 As, como aparece aí na tela. E também pelo telefone 0 operadora 35 99761 3009. 0 operadora 35 99761 3009. Doutor, está em qual cidade, qual estado? Eu atualmente moro em Extrema, Minas Gerais. Mas olha, meu vizinho de Bragança Paulista. Então, eu ia falar agora. A minha clínica é em Bragança Paulista. Eu não sabia que você era de lá. Sou, todo final de sexta, sábado e domingo eu estou em Bragança. Vou lhe fazer uma visita. Com certeza, pode vir. Ser muito bem-vindo. Bacana, que legal. Quem quiser, então, pode seguir o Dr. Bruno Kasaya Guzmão, lá no Bruno Kasaya. Obrigado, doutor Bruno. Seja bem-vindo, viu? Depois eu vou combinar com a produção para que a sua... o doutor falou durante a entrevista, noiva, não é isso? Que trabalha com ortodontia? Isso. Já tem uma pauta aqui para ela, tá? Obrigado. Muito bacana. Legal. Eu que agradeço você. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de Te Feito. Até já.